Ensino da EFAI, Newton Cícero Alves, helicóptero sob VMC. Nem preciso dizer o quanto importante é isso. É a pressão, IMC. Isso, sob IMC. Eu entendi ver. Não, IMC. Sob VMC todos. Sob VMC qualquer um. Newton, PLH, instrutor de disciplina aerodinâmica de asas rotativas do curso de segurança de voo do CENIPA desde 2006. Militar da Reserva da Aeronáutica, todos os cursos de carreira até o posto de coronel, além dos cursos operacionais de piloto de helicóptero, busca e salvamento, segurança de voo, preparação para recebimento de aeronaves, modalidade de helicópteros, ensaios em voo, modalidade de helicópteros e inspetor de aviação civil. Piloto de asa fixa desde 84 e de asas rotativas desde 87. Mais de 6.000 horas de voo, sendo mais da metade disso, ao redor de 3.600 em asas rotativas. Newton, é tudo teu. É uma satisfação tê-lo aqui. Vamos lá. Sei que o tempo está meio apertado, já setei aqui para menos de 45, vou dar um gásinho aqui. Principalmente porque eu estou vendo alguns amigos aqui que já assistiram, mas eu não podia deixar de atender o convite do Graciotti. Eu queria, em nome da EFAI, em nome do comandante Bosco e em meu nome próprio, agradecer pelo convite aqui. Para conversar de helicóptero, para conversar de segurança de voo, a gente está sempre à disposição. Então podem contar com a gente. Sem mais delongas, né? Helicóptero sob IMC. O Miguel, no começo aqui, ele já falou que esse é um tema que traz uma certa tristeza, né? A gente vê muito acidente acontecendo por causa disso. Eu já fiz essa apresentação algumas vezes e nas primeiras eu ainda tentei, depois eu desisti, de encontrar algo para quebrar o gelo, aquela coisa que a gente faz no começo da apresentação, faz uma gracinha, conta uma piada e tal. E nessa aqui, nas primeiras, eu até tentei, confesso que eu tentei mesmo, mas não teve jeito. De encontrar algo descontraído para falar a respeito de um assunto que está matando gente por aí, que está derrubando amigos nossos por aí com uma certa frequência. Então, mantenha a proa das outras, né? Já que a gente não consegue falar algo descontraído, a gente parte por 180 defasado e coloca algo mais crítico para ver se dá esse choque e a gente acorda para a importância do tema. Também. Essa animação, pessoal, foi feita com dado recuperado do gravador de dados de um Pantera do Exército Brasileiro que se acidentou em 2004. A gente vê aqui que ele está voando por 120, ele pede um desvio, ele está voando instrumento e formação pesada. Ele pede um desvio, inicia a curva, faz o desvio dele à esquerda, e até aqui está tudo normal, né? Sem nós, instrumentos nas faixas normais, potência normal, fator de carga aqui embaixo, tudo normal. A gente viu que ele foi para Pro 90 e já voltou. Né? Tava. Aqui a gente já começa a ver as variações de atitude. Climb foi lá para cima. Fator de carga aqui, ó, já passou de 2Gs, 3Gs quase, 2.5, 2.7 aqui, ó, aqui já chegou em 3. 14 mil pés de razão de descida, deu batente aqui do climb. A velocidade que foi lá para 160, agora está caindo. Grandes variações de potência também. Deixa eu ver as atitudes que ele está assumindo. Velocidade já zerou. Climb está em 1.500 pés. Travou? Bom, podemos ir em frente. Daqui para frente não vai mudar muita coisa. Ele continua nessa atitude, assume grandes variações aí de atitude, chega a entrar no dorso, começa a acender algumas luzes do painel de alarme e ele colide com o solo.
Esse acidente aconteceu em 2004, eram duas aeronaves destacadas para uma operação em Santa Rosa. Ao final dessa operação, uma delas retornou para Taubaté e o 2002 seguiu para Santa Maria, onde iria cumprir uma missão com a terceira Divisão de Exército. Não era nenhuma missão urgente, mas aí entra o primeiro aspecto que a gente vê aí, né? Pressão autoimposta. É aquilo que a gente viu no filme aqui que foi passado a respeito do piloto lá, que o Modesto passou, né? O cara estava pousado ali, mas tinha um paciente para levar, espera mais um pouco, ele está vendo que a condição está se deteriorando, mas ele espera mais um pouco. Quando ele finalmente se dá conta que ele não pode mais esperar e decola, o pessoal diz, olha, mas acabou de chegar. Aí o cara volta. Ninguém pressionou, mas é a pressão autoimposta. É o piloto que diz, não, mas eu tenho que cumprir a missão. Essa missão é importante, tem um paciente para levar. Essa aqui não tinha tanta pressão, ele poderia tranquilamente ter ligado e dito, olha, o tempo está ruim, eu vou no dia seguinte. Mas o piloto coloca essa pressão em si mesmo de que ele tem que cumprir a missão. Missão dada, missão cumprida, né? E aí então o tempo estava ruim, ele planejou sair de Santa Rosa até Santo Ângelo visual. Em Santo Ângelo ele mudaria a regra de voo para instrumento e faria o trecho de Santo Ângelo para Santa Maria já com plano instrumento. Detalhe, Santa Rosa não tem procedimento, ele sai, se ele entra instrumento aqui, ele não tem como voltar. Então ele sai sem uma alternativa de pouso, né? Mas tem que cumprir a missão. Ele decolou então às 14h27 local, às 14h40 ele conseguiu um contato com o Centro Curitiba, informando que estava cruzando 6.500 pés em ascensão para os 70. 14h48 foi quando ele reportou o desvio, e a gente viu aqui pela gravação que 2 minutos depois ele colidiu com o solo, próximo aqui de Juí. Fatores contribuintes aí que a gente vê na investigação desse acidente, e que a gente pode ver na estatística do CENIPA, não foge muito disso, né? Condições meteorológicas adversas, aparece aqui em aproximadamente 15%, pouco mais de 15% dos acidentes investigados. Não tem dúvida que condição meteorológica adversa foi um fator contribuinte, ele estava sob turbulência severa ali. A gente viu as atitudes que a aeronave tomou, o fator de carga chegou a 3 Gs ali, então estava no popular, na pauleira. Instrução. Na estatística aparece aqui próximo de 24%. Na investigação o pessoal identificou dois aspectos de instrução. Um deles, uma provável falha de operação do radar. Ouvindo, eu tirei o som de propósito aqui, em respeito ao pessoal que faleceu, mas ouvindo os dados do gravador de voz, a gente vê que o copiloto reporta mau tempo à frente. Eles pediram o desvio porque estavam identificando esse mau tempo à frente. Então essa possibilidade de falha, né, na operação do radar, ela ficou meio que indeterminada. A segunda foi o treinamento de recuperação de atitude anormal, que depois desse acidente, depois dessa investigação, teve algumas alterações no comando de aviação do Exército. Eles identificaram também uma possível deficiência nessa instrução que foi corrigida após o acidente. Mas lembrando que a condição não era simplesmente entrar numa estrataria e perder a condição visual com o terreno, eles estavam tomando pancada mesmo. Planejamento, aparece em 46% dos acidentes, e ali eles fizeram o planejamento já para sair visual e completar o voo instrumento. O planejamento deles era para concluir a segunda perna voando instrumento. Mas a condição não estava tão simples assim, não era simplesmente, como eu falei, uma camada de extrato que tira a tua visibilidade, era formação pesada. Hoje a gente enfia a mão no bolso, tira o smartphone e acessa a RedMet, acessa qualquer outro aplicativo para ter informação meteorológica. A gente está falando de 2004, onde a gente não tinha essa facilidade. Eles até fizeram um contato telefônico com a Sala IS de Santa Maria e pegaram um briefing meteorológico, mas a facilidade, a simplicidade para conseguir isso não é a que a gente tem hoje, né? Foi identificado também como fator contribuinte. E o julgamento aparece aqui em quase 64% dos acidentes, né, na estatística do CENIPA. O julgamento ali, o que implicou nessa missão? É o fato de não ser algo que tinha que ser, não era uma missão extremamente importante, ainda que fosse, não há nada tão importante que pague a vida dos 6 ocupantes que estavam a bordo. O julgamento de decolar numa condição que estava tudo planejado, ele ia decolar visual, pegar instrumento e seguir instrumento para Santa Maria. Mas se ele tem qualquer problema, uma condição se deteriora a tal ponto dele não conseguir seguir adiante, ele não consegue retornar também. Não tem procedimento em Santa Rosa. Então, foi identificado também esse fator contribuinte de
julgamento. E aí a gente vê que tem uma série de fatores aí, né? Mas mesmo na estatística do CENIPA, a gente não encontra aqui azar. Não tem. Nenhum acidente acontece por azar. Apesar da gente ter visto, né, como o comandante Roger Woods colocou aqui, aquele que tocou aquela ponta de asa ali, deixou de acontecer por pura sorte. Então, muitos deixam de acontecer por pura sorte, mas não tem nenhum que aconteça por azar. E a gente vê que esse tipo de acidente acontece com frequência, e não é só aqui. A gente tem, pegando uma outra estatística, agora não mais por fator contribuinte, mas por tipo de acidente, a gente tem uma estatística do NTSB aqui, onde ele aparece aqui. Entrada não intencional em condição IMC. Eu acho interessante o não intencional aqui, porque o termo que a gente ouve com frequência é a entrada inadvertida. Entrada inadvertida em IMC, ou IMC, que eu particularmente sou contra, e a gente vai ver aqui, alguns já viram, mas a gente vai ver aqui porque que eu sou contra essa designação. Talvez seja só questão de semântica, mas eu acho que a gente tem que dar o nome correto às coisas. Mas aí a gente nota aqui um detalhe, né? Por que a gente está preocupado com entrada não intencional em IMC, que está aqui embaixo, com 52 acidentes? Se eu tenho acidente aqui com uma estatística acima de 500. Perda de controle, falha de sistema, mais de 500 acidentes também. Então, por que eu vou me preocupar com um tipo de acidente que na estatística aparece aqui com 52? Tem motivo? Taxa de fatalidade. Normalmente, esse tipo de acidente, quando acontece, é fatal. 87% desse tipo de acidente termina em fatalidade. A média, se a gente der uma olhada aqui e fizer uma conta rápida, gira em torno de 20%. Pegar a média dos outros tipos de acidente aí. Para esse, 87%. Daí a importância, então, da gente se preocupar e estudar um pouco mais e ver o que acontece, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de acidente. O objetivo aqui, então, é a gente identificar as diferenças entre o treinamento voltado para o IFR e o treinamento voltado para o IMC. A gente fala muito em IFR, né? Quando a gente fala em voo por instrumento, o que vem à cabeça é o IFR. A habilitação da ANAC que ela entrega para a gente é uma habilitação IFR. A gente dificilmente fala, não, vou fazer um curso de voo por instrumento, a gente vai fazer um curso de IFR. Compreender a necessidade do aperfeiçoamento desse treinamento, esse treinamento voltado para o IMC, e principalmente compreender a importância desse treinamento para prevenção de acidente. E o termo-chave aqui nosso é esse, prevenção de acidente. E para a gente não se perder, né, vamos colocar um pequeno roteiro aqui, voo por instrumento, IFR e IMC, sistema de orientação espacial e o treinamento, IFR, o IMC e o IFR dentro da formação do piloto comercial de helicóptero que a ANAC passou a exigir já desde setembro do ano passado. Bom, voo por instrumento. Diferença aí do IFR para o IMC é simples, né? Sopa de letrinha aí, Instrument Flight Rules, e o IMC I Must Continue, certo? Claro que não, né? Mas quando a gente vê certos acidentes aí, a gente jura de pé junto que a interpretação que o piloto deu foi essa. Então, IMC refere-se às condições meteorológicas, o IFR refere-se às regras. Tá? Diferença simples aí. Mas vamos colocar uma diferença mais simples ainda, aquela que não tem como esquecer. O pessoal deve conhecer aqui a diferença que a gente ouve o pessoal de informática falar aí a respeito de software e hardware. Já ouviram? O que é o software e o que é o hardware? Quando algo não funciona, o software é aquele que você xinga e o hardware é aquele que você chuta. Essa diferença ninguém esquece mais, né? O hardware e o software. E qual é a diferença do IFR e o IMC colocando nesses termos? Alguém arrisca aí? O IFR é o que te reprova na banca. O IMC é o que te derruba. E, no entanto, a gente se preocupa muito pouco com isso. A gente se preocupa com a banca. A gente se preocupa em ir lá, fazer o voo de cheque, fazer a banca teórica, depois fazer o voo de cheque, receber a habilitação IFR. Então, a gente está preocupado muito com o que vai reprovar, gente, mas com o que derruba, passa batido, passa despercebido. A gente pede para o aluno colocar a viseira ali para fazer o treinamento, ele acha que aquilo lá incomoda ele. Não, mas eu não vou olhar para fora. Mas tem que colocar, o objetivo é esse, é voar sem referência externa. A regra e a condição. Simplificando um pouco, né? A regra. Pode ser executado o voo sob regra instrumento, mesmo em tempo
bom, está CAVOC, mas eu quero fazer um procedimento IFR para treinamento. Pode? Claro que pode, não tem problema algum. Está IMC, mas eu quero continuar voando IFR porque eu não tenho habilitação de voo por instrumento, meu helicóptero não é certificado para voar instrumento, então deixa esse negócio para lá, eu vou continuar voando VFR. Pode? Pode, claro, só vai terminar no acidente. Não tem problema nenhum. Se você não se incomoda em terminar teu voo no acidente, pode. Para a gente guardar então, né? Condição VMC, regra VFR. Pode? Pode. Condição VMC, regra IFR. Para treinamento, também pode. Condição IMC, regra IFR. Não só pode, como deve. Tem que ser. Se a condição é IMC, eu tenho que voar IFR. Se eu não tenho habilitação, ou se eu tenho habilitação, mas a minha aeronave não é certificada, fica no chão. Volta, pousa. O helicóptero ele não dá essa possibilidade para a gente. Você faz um 180 e atrás está fechado também, você pousa. Condição IMC e regra VFR. Não vai acabar com acidente, a menos que você tenha sorte. Mas a gente não pode contar com sorte. A sorte tem que ficar do lado de fora. Sistema de orientação espacial. Não é o meu campo, né? Medicina espacial não é comigo, então eu vou falar pouco para falar pouca besteira. Ficar falando muito aqui, a chance de falar coisa errada aqui é grande. Mas só para a gente ter relembrar coisas que a gente viu aí quando fez o teórico do PP ou o teórico do PC e teve lá a instrução aeromédica, né? Apesar de alguns aqui devem ter estudado bastante hipóxia, né? O pessoal, a ANAC, então tem que ter. Mas vamos lá, o que interessa para a gente. Sistema de orientação espacial. Ih, rapaz, bagunçou aqui, mas vamos lá. Podem acreditar em mim. 80% aqui é do sistema visual. O nosso sistema de equilíbrio depende muito do que a gente está vendo. Os outros aqui, 10% para cada, sistema proprioceptivo e sistema vestibular. O sistema visual dispensa maiores comentários, né? Está olhando aqui e a gente está vendo como é que está a nossa atitude. Está inclinado, está com o nariz alto, está com o nariz baixo, isso aí não tem grandes complicações. Os outros dois sistemas, sistema proprioceptivo. Terminações nervosas que a gente tem espalhadas pelo corpo, nas articulações, na pele, enfim, e que dão para a gente a sensação de equilíbrio, dão para a gente a sensação de como a gente está em relação ao referencial terrestre, a superfície, o eixo vertical gravitacional. Mas só esses 10% aí, que é o que ele dá, é pouco. Eu estou aqui, estou sentindo o peso na planta do pé, eu sei que eu estou de pé, mas é porque eu estou vendo também. Eu estou sentindo uma força que vem da cabeça para o pé, um G positivo, e eu sei que eu estou nivelado, mas é porque eu estou vendo também. Esse camarada aqui está jurando de pé junto que ele está nivelado também. E estamos vendo aqui que ele está no dorso. Se ele fechar o olho aqui, ele vai estar sentindo um G também, da cabeça para o pé. Esse cara na centrífuga aqui, você bota uma centrífuga para girar, você tem a gravidade, tem a força centrífuga para o outro lado, para fora aí, né? Compondo as duas forças, a gente tem uma força aqui GZ, né, no sentido da cabeça para o pé, e ele vai jurar de pé junto que está nivelado, e não está. Então, só esses 10% do sistema proprioceptivo é pouco. Sistema vestibular são os canais semicirculares que a gente tem no ouvido médio. Os 3 canais ortogonais, com líquido ali dentro, células ciliadas. Essa endolinfa, quando a gente faz uma movimentação, ela vai acusar esse movimento, ela acusa uma aceleração. Mais ou menos isso aí, né? Diz para onde a gente acelerou. Mas é falho também. Por quê? Porque ele tem as limitações dele. Esse sistema tem restrições. Se a aceleração for muito lenta, ele não acusa. Então, se eu fizer uma inclinação aqui, abaixo de 2 graus por segundo ao quadrado, ele não vai acusar nada. E aí o cara está voando ali com o pé acoplado, belo e faceiro, esbarra em alguma coisa, desacopla o PA, a aeronave entra em rolamento e ele não percebe se esse rolamento for lento e ele estiver em condição de instrumento. Daqui a pouco ele olha para o horizonte artificial dele, vê ele todo torto e acha que o horizonte é que está errado, porque ele está nivelado. A sensação que ele tem é que ele está nivelado. E ele não vai acreditar no instrumento dele. Então esses 10% só, com aqueles outros 10%, é muito pouco. E aí o sistema que era para ser de orientação espacial vira um sistema de desorientação espacial. Se a gente não acreditar no instrumento, não acreditar no que ele está indicando para a gente, vai desorientar. Vamos ver o que acontece aí, né, com a desorientação.
Ele está com a cabeça inclinada para um lado, a gente está vendo, né? Os canais sendo circulares citados, ele vai só girar a cabeça para o outro lado. Esse desconforto é só de virar a cabeça, né? A parada da cadeira ali não foi brusca. Ele caiu para o lado ali, não é porque o cara parou a cadeira bruscamente, é porque na hora que ele está com um canal excitado, ele para a cadeira, ele levanta a cabeça, a sensação que ele tem é que ele está tombando para o lado. E aí ele joga para o outro para compensar isso, mas ele está compensando algo que não existe. Então aí ele cai. Desorienta muito fácil. Mas o que é desorientação espacial? Aí tem uma definição bem acadêmica aqui, né? Condição na qual o piloto não é capaz de determinar a correta posição, movimento, atitude da aeronave, etc, etc. Bem acadêmica. Benson 88. Mas vamos para algo mais operacional, né? O americano, que é bem objetivo, ele tem uma C que define a desorientação espacial dessa maneira. A inabilidade do piloto em dizer de que lado é o para cima. Simples assim. Inabilidade do piloto de definir para que lado é o para cima. E os tipos de desorientação que nós estamos submetidos, né? Também de maneira bem resumida, não reconhecida. O piloto não percebe que desorientou. Ele desorienta e continua voando a sua aeronave, belo e faceiro, até o impacto com o solo, porque ele não percebe que está acontecendo nada de errado. Para ele o voo está normal. Ele está numa condição de CFID. A reconhecida, o piloto identifica, pode até não identificar como desorientação espacial, mas ele percebe que alguma coisa não está batendo. O que ele está sentindo não é o que a aeronave está mostrando. E entra esse conflito, ele acredita no instrumento e sai dessa condição. Melhor lição de desorientação espacial que ele podia ter. Acabou de ter, não vai esquecer nunca mais. E a incapacitante, que a gente julga que deve ter sido o que aconteceu com os pilotos do Pantera que a gente viu aqui. O piloto percebe a situação, a gente ouve, né, eles brigando ali com a aeronave, mas a carga de trabalho está tão elevada, o estresse está tão elevado, que acaba incapacitando o piloto. Ou ele cristaliza e não faz nada e vai até o impacto, ou ele passa a dar inputs de comando ali que não consegue resolver a situação, às vezes até agrava a situação. E era o caso ali, né? O piloto estava com uma carga de estresse muito alta, condição meteorológica adversa, tomando pancada, praticamente voando single pilot, porque o piloto era habilitado para voar instrumento, mas o 2P dele não tinha um curso, o 2P dele não era habilitado instrumento. O piloto era habilitado instrumento, tinha feito o curso 2 anos antes, nesses 2 anos ele voou algo em torno de 20 horas. Então, está habilitado, mas é a diferença entre estar habilitado e estar proeficiente. Habilitado ele estava, legalmente habilitado, não tinha dúvida alguma. A proeficiência dele, com 20 horas e 2 anos, falta treinamento. Isso, então, pode ter levado ele a essa condição de desorientação espacial incapacitante aqui. O treinamento, então, que a gente tem que buscar para evitar situações desse tipo. Então, vamos ver, o treinamento que a gente faz hoje para o IFR e o treinamento que a gente faz para o IMC. Para o IFR, do meu ponto de vista, o que a gente faz hoje atende bem. Não tem grandes traumas. Em um workshop desses da ANAC, aí o pessoal colocou que é pouco, né, que as horas que a gente tem, por exemplo, de simulador são poucas. E aí a justificativa foi a seguinte: eu não consigo, né, a pessoa que estava defendendo essa ideia, eu não consigo, por exemplo, ensinar o piloto a fazer uma mudança de QDM e QDR, não é por acaso que está isso aqui, né? Uma mudança de QDM e QDR com essas horas. Eu tenho que aumentar o número de horas no simulador. Do meu ponto de vista, não precisa. Por quê? Porque isso aqui é para aprender em sala de aula. A hora de voo é muito cara para ensinar o cara a fazer mudança de QDM e QDR em voo, ainda que seja no simulador. Eu peço naturalmente para o aluno fazer isso no simulador e peço para fazer em voo também. Mas não é para ver se ele sabe, não é para ensinar isso para ele. Isso ele tem que saber
previamente. Isso aqui é para aumentar a carga de trabalho. O que a gente busca no treinamento IFR, no treinamento IMC, é colocar o piloto para voar sem referência externa. Aí nas primeiras missões ele sofre um pouquinho, aí a gente coloca ele para voar reto e nivelado, depois coloca ele para fazer uma curva cronometrada, depois coloca ele para fazer um perfil de um procedimento ou fazer uma mudança de QDM e QDR. Mas isso aqui ele já tem que saber. Uma entrada em órbita ele já tem que saber. Na sala de aula ele vai aprender isso. Em voo a gente coloca isso, como eu falei, para aumentar a carga de trabalho. Nos primeiros voos o cara só tem que dar conta de voar reto e nivelado. À medida que o tempo passa e a experiência vai aumentando, ele tem que cronometrar uma curva. À medida que o tempo passa, eu peço para ele fazer mudança de QDM e QDR. Passa mais um pouco, eu peço para ele fazer um procedimento de descida. Mas a teoria do procedimento de descida, ele já tem que saber, não é em voo que a gente vai ensinar isso. Não sei se deu para pegar a ideia, né? O voo é aumentar a carga de trabalho para que ele continue voando sem referência externa, executando outras tarefas, não simplesmente mantendo o reto nivelado. Outro argumento que apresentaram foi esse aqui, né? Os helicópteros que a gente usa hoje para fazer o treinamento IFR, a maioria das escolas aí que tem o curso de IFR, é o 22 e o Schweizer, muito longe de uma cabine dessa aqui. E aí o salto é muito grande, então chegaram a sugerir que o curso de IFR fosse feito em asa fixa. Depois era só transportar para o helicóptero, porque os aviões que o pessoal usa para treinamento aí não chegam nesse ponto não, mas são um pouquinho melhor do que os helicópteros. Eu particularmente sou contra também. Para mim isso aqui é habilitação de tipo. O cara faz o curso de IFR dele, faz o curso de voo por instrumento, aprende a lidar com isso tudo, e na hora que ele for voar uma máquina dessa, ele vai fazer a habilitação de tipo, onde ele vai aprender a dominar essa aviônica, né? Um diretor de voo, um FMS, enfim, seja lá a tecnologia embarcada que tiver nessa aeronave. E aí ele vai transportar o conhecimento de voo por instrumento dele, daquela aeronave simplesinha, que ele voava pau e bola ali, para essa aqui. Para mim é muito mais lógico e muito mais próximo do que ele transportar o conhecimento que ele adquiriu voando asa fixa para o helicóptero, porque a gente sabe que é muito diferente. As reações são muito diferentes. O que a gente mostra, então, para o piloto no treinamento IFR são os Big Six, como o pessoal conhece, instrumentos básicos de navegação, um RMI, um indicador de VOR, um GPS genérico, até porque eu não sei qual aeronave que o cara vai voar na frente, então, para ele conhecer e saber o que tem, e saber como funciona. Mas funcionamento disso, é o cara conhecer e saber o que ele está operando. Tem muita gente, por exemplo, que chega para fazer a parte prática e na parte teórica ficou alguma deficiência, o cara chega achando que, por exemplo, aqui ele vai ter indicação de atitude de rolagem. Até porque o instrumento induz a isso quando ele coloca aqui embaixo, né? No pitch information. Tá, mas também não tem roll information. Isso aqui é a razão de curva, ele não indica atitude de rolamento. Então é esse tipo de situação que a gente encontra, né? O piloto fazendo um curso e sem entender muito bem o que o instrumento está mostrando para ele. Para focar nisso. E o treinamento IMC, que a gente mal fala. Aspectos aeromédicos relacionados ao sistema de orientação espacial. A gente tem que reforçar isso na parte teórica do curso. Fatores que levam ao risco de desorientação, as ilusões, recuperação de atitude anormal, a parte teórica disso antes de ir para a prática. E o que a gente tem que lembrar, principalmente quando a gente fala desse tipo de treinamento, essa é uma habilidade que é perecível, tem que ter o treinamento recorrente. A gente não pode fazer o curso hoje e achar que a partir daí eu não preciso mais, posso voar instrumento quando eu quiser. Chegou, né? O instrumento inadvertido. Antes de entrar no instrumento inadvertido, vamos dar uma olhada no dicionário, o que ele fala a respeito de inadvertido. Desprovido de avisos, sem advertência, desavisado. O piloto, quando está para sair para um voo, o voo começa muito antes, né, da partida, muito antes dele acionar o starter. Mas no planejamento. E no planejamento, ele já tem acesso a essa informação. No planejamento, ele já sabe se o tempo está bom ou ruim, se ele vai conseguir cumprir aquela etapa ou não. Então, ele já foi avisado. Sem aviso, desavisado, então, não. Bom, mas aí a missão foi acionada de última hora, não deu tempo de fazer um bom planejamento e o cara decolou sem ter conhecimento de como estavam as condições meteorológicas na área que ele ia voar.
Decisão. Estou voando e o tempo começa a ficar ruim. A camada começa a ficar mais baixa, a visibilidade começa a ficar pior. Aí eu começo a baixar, começo a diminuir a velocidade, que é para eu ter um tempo de reação, né? Na hora que aparecer um obstáculo, eu tenho um tempo maior para desviar, então a gente começa a reduzir a velocidade. Eu estou decidindo fazer isso. Eu estou decidindo continuar. A minha decisão podia ser fazer um 180 e voltar para casa. Ah, mas aí eu fiz o 180 e atrás está ruim também. Pousa. Pô, mas o que vão falar lá em casa? Né? Pô, pousou no meio do caminho. Vão falar que bom que você pousou no meio do caminho, né? Melhor do que cair. Então a gente tem aí duas barreiras, que são o planejamento e a decisão. Então esse I aqui a gente transforma em I. É o não planejado, é o não planned IMC. Não, mas ele não decidiu. Unintended IMC, ele não tinha intenção, ele não queria, mas não é inadvertido. Pelo menos para mim eu não consigo enxergar dessa maneira. Passou essas duas barreiras aqui, aí não tem jeito, o cara cai. Né? Também não. A gente no Brasil não tem pena de morte nem para crime hediondo. Né? Pode imaginar o crime pior que você conseguir aí, que não tem pena de morte. Eu não vou condenar a morte um cara que errou no planejamento, que errou numa tomada de decisão. Aí entra a habilidade de pilotagem. Primeiro a gente vai treinar para não entrar. Planejamento de decisão, para evitar essa condição. Para não entrar em condição IMC se eu não estou habilitado ou se a minha aeronave não é certificada para isso. Mas uma vez que entrou, erros acontecem, eu tenho que conseguir sair. Planejamento, então. Algo simples que a gente conhece, que a gente ouve todo dia e que às vezes a gente deixa de fazer. Consultar a condição meteorológica do local de partida, do destino, rota, horário de pôr do sol. Faz diferença? Faz. Às vezes você se planeja para chegar, não, mas eu vou chegar lá com 20 minutos antes do pôr do sol, está de bom tamanho. Aí atrasa a tua decolagem. É o piloto que estava para decolar, na hora que o halo começou a formar, ia sair, o paciente chegou e ele voltou. E aí você vai atrasando a tua decolagem, dali a pouco você não vai chegar mais no 20 minutos antes, você vai chegar 20 minutos depois. Faz diferença. Alternativa. Tudo isso que a gente vê para o destino, para a rota e para o destino, tem que ver para a alternativa também. Não sei, no meio do caminho, dá uma zica qualquer, eu tenho que ir para a alternativa, eu tenho que saber como é que está lá também. E o principal aqui, definir parâmetro concreto para você voltar. Não ficar naquela história, não, se não der eu volto, mas o que é o se não der? Em que momento a gente vai decidir que não dá? Esse momento é aqui, a gente tem que definir esses parâmetros antes de sair do chão. Não é em voo que eu vou definir, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, cara. Planejamento, a gente fala em meteorologia, o pessoal lembra do METAR, que é a fotografia do que está na hora. É bom para o planejamento? Não muito, né? Aí a gente lembra do TAF. Ótimo. Alguém já consultou o GAMET? Não por acaso, esse aqui é do dia do acidente, lá do 2002, que não está dando para ver nada, então eu não zoom nesse negócio aqui. Visibilidade de superfície, 2.000 metros, pancada de chuva, bruma, entre os paralelos 23 e 30 sul, e a este do meridiano 54. Tempo significativo, trovada frequente, nuvens significativas, brook em 500 a 1000 pés, turbulência moderada acima do nível 034. O que saiu logo em seguida, turbulência moderada acima do 035, a sul do paralelo 28. Ele caiu um pouquinho abaixo disso. E Juí está um pouquinho abaixo do paralelo 28. E essa é uma ferramenta que a gente praticamente não usa. Decisão. Dá para voar nessa condição aqui? Tranquilo, né? Zero estresse. E aqui? É a mesma câmera, só em dia e horário diferente. Fiozinho aqui, já está meio escondido aqui, né? Mesma câmera também, data e horário diferente. Então o piloto tem que decidir, dá para voar, não dá para voar. Se não dá para voar, fica no chão. Parâmetros concretos que eu falei, qualquer um define um, tem o seu. Se a empresa não tem, se não tem um SOP ali que define esse parâmetro, defina você, mas decole já com esse parâmetro. Aqui é a título de sugestão, 300 pés e VY. Sugestão só. O importante é ter um parâmetro concreto. Eu não posso ir na hora que der, porque na hora que não der mais eu volto, esse na hora que não der mais é muito subjetivo. Eu me planejei para voar 1000 pés sobre terreno, daqui a pouco eu estou a 500, daqui a pouco eu estou a 300, se der 299 eu vou voltar. Pô, mas é um pé, mas de um em um daqui a pouco eu estou em 100.
estou voando com, pegar o esquilo como exemplo aqui, eu estou voando com 100 nós. Aí é instintivo, a gente não planeja isso. Agora eu vou passar a voar com 80, que com 80 eu tenho um tempo de reação maior. Não é isso que acontece. A visibilidade começa a ficar ruim e instintivamente a gente começa a reduzir a velocidade. Quanto mais a visibilidade cai, mais a gente reduz. Daqui a pouco você olha para o teu velocímetro, você está a 40 nós. Já era para ter voltado. VY, a título de sugestão, deu 55, 180 e volta. Não deixar o helicóptero te levar onde tua cabeça não tenha chegado pelo menos 10 segundos antes, é uma boa regra. E a preocupação também não é só nossa, né? A gente tem aqui, isso é uma matéria de maio desse ano, que não está dando para ler nada. A Associação de Pilotos Aeromédicos Americana está também preocupada com esse problema. E eles estão definindo um protocolo para se definir esse en route decision point. É os 300 pés e a VY, escolha um. Eles estavam vendo o seguinte, a dificuldade que o piloto tem, por exemplo, em definir o que é 3 milhas e o que é 2 milhas de visibilidade. Essa é a diferença do vai e não vai. Mas como é que o cara define 3 ou 2? É uma dificuldade. Então a gente tem que ter parâmetro concreto para a gente voltar. Por exemplo, aqui tem alguns programas que eles definem no down by 30. Então, tua velocidade caiu em 30 nós, volta. 30 nós, VY, é o que eu falei, o parâmetro a gente define, o importante é que a gente tenha um parâmetro. Habilidade de pilotagem é a última barreira, né? Então o planejamento falhou, a decisão falhou e o piloto entrou em instrumento. Os 4 Cs, a regra dos 4 Cs. Controle, sem esse primeiro, pode esquecer os outros 3, não vão servir para nada. Então a primeira regra é a gente manter o controle da aeronave. Subir, sei de climb, né? Nunca vi ninguém bater no céu, então vamos para cima. Curva, ou para voltar para uma área que você saiba que está com melhores condições, ou para retornar para o teu ponto de decolagem. E a comunicação. Você está em emergência. Não adianta a gente se iludir. Eu estou voando uma aeronave que não é certificada para voar instrumento e eu não tenho habilitação para voar instrumento. É emergência. Não tem a menor dúvida. Então, chama, controle, quem você tiver ali, o órgão que você tiver para chamar, chame, que você vai obter ajuda. Pô, o cara entrou em instrumento, a ANAC agora pede 10 horas de FR no PC, o cara diz, não, tem 10 horas, eu vou. Pô, mas o cara nunca fez um procedimento, então nessas 10 horas vamos ensinar ele a fazer, certo? Errado. Eu vou ensinar ele a fazer, estou incentivando o cara a entrar em instrumento, porque, não, depois eu sei fazer o procedimento. Se ele entrar numa condição dessa, ele vai chamar o controle e o controle vai vetorar ele para final de um procedimento, para final de uma pista, que foi o que aconteceu com essa aeronave de São Paulo. Opa, apertei 2 vezes. Controle São Paulo, Jamaica Zulu. Jamaica Zulu. Estou em condições de instrumento em Jamaica Zulu, solicito uma proa para Marte. Em Jamaica Zulu, positivo. Mantenha 5.500 pés agora, confirmo. Esquerda, voe na proa norte e o senhor vai manter 5.000, ok? O senhor é a aeronave e o piloto homologado de instrumento? Negativo. Ok, o senhor está totalmente instrumento, tem alguma referência com solo? Negativo, sem referência com solo. Ok, Jamaica Zulu, o senhor tem como manter essa aí 4.000 pés agora? Confirmando a direita, a sua direita, Marte, agora. Negativo, estou totalmente instrumento. Positivo, então o senhor não deve descer mais do que isso, ok? Inicialmente 4.500 pés, ok? O senhor mais à direita tem condições de voar? O rumo agora seria o 3 metros aproximadamente. Negativo. O Marte agora está na sua posição de 6 horas. Qual é a proa magnética? O senhor tem condições de tentar ir para Iroí, por exemplo? Negativo, eu preciso ir para Jundiaí imediatamente. Ok, senhor, eu não posso vetorá-lo aí para o setor norte, tá ok? Eu vou tentar ver se Guarulhos, Guarulhos também está instrumento, ok? A autonomia do India Mike Zulu. Mais 45 minutos. Gente, o India Mike Zulu, Guarulhos está visual nos mínimos, a pista é 09, o Guarulhos está à sua esquerda agora, posição de 10 horas em 6 milhas, ok? Mantenha ainda a proa e o senhor, caso aviste Guarulhos, já estamos coordenando com Guarulhos, não há decolagem de Guarulhos, e caso o senhor aviste Guarulhos que está operando visual no mínimo, o senhor vai pousar em Guarulhos. Faça a curva um pouco mais à esquerda, levando a proa
060, ok? O India Mike Zulu. E 4.500 o senhor consegue manter estável entre 4.500 e 5.000 pés? Estou 4.700, estou 060 agora. India Mike Zulu tem condições de descer para 4.000 pés? Afirmativo. Desce para 4.000 pés, Guarulhos está à sua posição de 12 horas agora, ok? 12 horas em 2 milhas. Se o senhor avistar Guarulhos, o senhor pode fazer 360 sobre a pista, circular e mantenha-se no setor sul, ok? Então o senhor não deverá seguir para o setor norte, lá tem as elevações, ok? Ok, 4.000. India Mike Zulu, o senhor deverá fazer aí 4.000, nesse setor o senhor está sobre a pista. O senhor está sobre a pista, o senhor está autorizado a fazer curvas pela direita, 360, ok? Até 3.900 aí, o senhor ainda está seguro e está sobre a pista de Guarulhos agora. Se o senhor desce aí fazendo 360, tá todo o tráfego está apenas esperando, as elevações estão também aí já, o senhor está acima das elevações, ok? Superadas. O senhor está sobre a pista de Guarulhos, o senhor está em cima. Se o senhor estiver avistando, o senhor pode prosseguir e descer. Nós estamos correndo com a torre de Guarulhos, ok? Afirmativo, estou avistando. Ok. O India Mike Zulu, a pista é 09 da direita. O senhor pode completar pela sua direita. E agora, o senhor deverá, a frequência é 132,75. E a torre está ciente que o senhor já vai prosseguir girando base para a pista 09 da direita. E o India Mike Zulu, 13275 e a torre já lhe espera. 13275. Controle Controle é o Yes aquilo? Ave Maria. Que no dia papá controle. O Ave Maria é para a gente ter uma ideia do estresse que esse controlador passou. O áudio está editado, né, lógico, para caber na apresentação, mas foram 15 minutos da chamada inicial, onde ele reportou que entrou em condição de instrumento, até a hora que ele reportou visual com Guarulhos. Parou, decolagem, parou, pouso em Guarulhos, até colocar esse cara no chão. E pelo Ave Maria do controlador aqui, a gente tem uma noção do estresse que foi, né? Então é isso, pessoal. É emergência. Mas e aí, vai parar Guarulhos? Vai parar Guarulhos. Vai parar o que for. É emergência. Habilidade de pilotagem, a gente viu lá, recuperação de altitude é normal, então aqui bem rapidamente é coisa simples, mas o que eu falei, são coisas simples que no dia a dia a gente esquece. Rolamento excessivo, simples, nivela enrolamento. Rolamento excessivo com pitch-up aqui. A tendência natural da aeronave é cair o nariz. Deixa ela cair o nariz e nivela enrolamento. Um pitch-up excessivo, leva para o horizonte. Tudo bem? Tudo bem. Mas a gente corre o risco de no estresse ali levar de uma vez e dar uma carga G negativo ali, ou entre 0 e 1, que o helicóptero não é muito fã. Então, aí dá para levar? Dá, não tem problema nenhum, mas o que eu particularmente recomendo? Inclina, deixa o nariz cair e nivela de novo. Então, está com o pitch-up elevado, rola, a tendência vai ser o nariz cair, caiu para o horizonte e nivela de novo. O contrário, a gente está com o pitch down acentuado. É só trazer para o horizonte, lembrando que tem limite de fator de carga que a gente tem que tomar cuidado. E o nariz baixo e enrolamento. Se a gente for fazer igual de cima, né? Primeiro traz para o horizonte para depois nivelar, você vai ficar puxando fator de carga aqui de nariz baixo e vai demorar uma eternidade para chegar no horizonte, se chegar. Então, o contrário, né? Está com o nariz baixo, primeiro nivela de asa e depois traz para o horizonte. Mas como eu falei, coisa simples, mas que no dia a dia a gente esquece. E aí as particularidades que a gente tem no helicóptero e que a gente tem que lembrar. Esse cara aqui está em altitude anormal? Quem já assistiu não vai me responder. Está nivelado, né? Mas só o horizonte é muito pouco, por isso tem o cheque cruzado, que já foi dito aqui hoje. A gente tem que fazer o scan completo. Então vamos olhar mais o instrumento. O velocímetro está em 0. E aí, está em altitude anormal? Então, o pairado é isso. O pairado é isso. Mas vamos olhar mais coisa, né? Ainda é pouco, só 2 ainda é pouco. Olha o climb desse sujeito aonde está. Deu um batente aqui. Já começa a ficar meio esquisito, né? Estou nivelado, estou com 0, mas estou descendo que nem um tijolo. Não, é um esquilo. Vamos olhar o resto então. O climb está lá embaixo. Potência aqui, torque LG torque já ultrapassou o limite aqui há muito tempo. O cara está com o coletivo no sovaco e continua despencando, né? Provavelmente entrou em vórtice esse negócio aqui.
e só não mostra que está girando porque é uma foto, mas se a gente olhar para o pó e bola aqui, ó, está girando que nem doido aí também. Então, olhar só para o horizonte não é suficiente. Se a gente olhar para o horizonte e achar que não está em atitude anormal, você vai descer até bater sem perceber. Então, o cheque cruzado é importante, a gente tem que lembrar disso. Lembrar que o piloto superior é aquele que usa seu julgamento, sua decisão superior, para evitar condições que requeram o uso de suas habilidades superiores. Então, um bom piloto não é aquele que sai de uma situação ruim. Esse aí é bom também. Mas o bom é o que não entra, é o que identifica o problema antes que ele aconteça. Faz um bom planejamento, toma boas decisões e evita situações que vão requerer o uso dessas habilidades. E a FR dentro do PCH, bem rápido, porque estamos com o tempo também já meio estourado, né? A ANAC passou a exigir essas 10 horas e a própria ANAC no começo não tinha definido o que era para fazer. Ela simplesmente colocou lá que para formar o PCH agora precisava voar 10 horas de FR. Eu enxergo como isso aqui, sobrevivência em ambiente MC. Ficou um tempo sem definição, depois teve uma definição de que era para auxiliar na navegação. Porque se o cara estiver navegando ali, ele sabe operar um ADF, então ele sabe que ele pode sintonizar o broadcast de uma cidade, que ele vai pegar outra vez e vai auxiliar a navegação visual dele. Para mim é um risco falar isso, porque eu estou motivando o cara. Eu estou dizendo para ele que se o tempo estiver ruim, não tem problema, ele sintoniza uma broadcast e sabe onde está a cidade. Ele sabe mexer no VOR, ele consegue chegar numa pista. Eu estou, de maneira implícita, dizendo isso para ele. E para mim, essas 10 horas é para isso aqui. Sobrevivência em ambiente MC. Eu não quero ensinar o cara a fazer procedimento, até porque ele não tem o curso teórico do IFR. Eu quero mostrar para o cara como ele evita entrar em instrumento. A gente precisa mostrar para o piloto que ele tem que respeitar essas condições, tem que respeitar essas limitações da máquina e dele, e não entrar. E caso ele entre, como é que ele sai? Na parte teórica, falar sobre entrada não planejada, como evitar, noções básicas de funcionamento dos instrumentos, importância do cheque cruzado, emprego dos 4 Cs que a gente viu aqui. A parte aeromédica, deixar de falar de hipóxia e falar de desorientação espacial, que é o que interessa para a gente. Os fatores que levam o risco de desorientação, os tipos, manobra de confiança, curva de grande inclinação. A gente sabe que mais que 30 graus no voo por instrumento é um exagero. No helicóptero, então, no Schweizer, que voa 60 nós, chegar em 15, 20 graus ali, você já passou da tua curva padrão há muito tempo. E, no entanto, a gente faz curva de grande, que a gente chama de manobra de confiança, para o piloto adquirir confiança no instrumento e ver que aquilo que vai tirar ele da situação ruim. Recuperação de atitude anormal e noções, somente noções de procedimento IFR. Na parte prática, basicamente a mesma coisa, voar sem referência externa, por isso que eu falei no início. A capota ali incomoda, aquela viseira incomoda? Incomoda. Mas é para usar, porque senão não tem finalidade. É voar sem referência. Às vezes o piloto diz, não, mas eu não vou olhar para fora, isso aqui incomoda. Mas é inconsciente, é involuntário você dar aquela levantada na cabeça e olhar para fora. Às vezes você está fazendo um treinamento desse, e aí o piloto dá aquela olhada e vê a pista, né? Ele está fazendo um procedimento por instrumento, aí dá aquela levantadinha na cabeça e vê a pista e diz, ah, legal, a pista está ali. Ele teve um ganho que ele nem imagina qual é. Quando ele olhou para fora e viu a pista, ele está crente que o ganho que ele teve foi ver que a pista está ali, que o procedimento dele está correto, que ele está no alinhamento. Não. Se a pista não estivesse ali, ele teria o mesmo ganho. O ganho que ele teve foi ver o horizonte. O ganho que ele teve foi recuperar 80% da capacidade de orientação dele que ele tinha perdido na hora que ele colocou a viseira. E é isso que a gente tem que passar para o pessoal, é voar sem essa referência externa. Treinar nessa manobra de confiança, a gente faz curva lá com 45 com 60 graus, pede para o cara colocar 60 graus no Schweizer e fazer um 360, o cara assusta, né? Pô, não fazia isso no voo visual, vou fazer no instrumento agora. Aí vai, inclina, faz um 360, nivela e vê que o horizonte está lá, confiável, dando indicação correta de qual é a atitude que aquela aeronave está. E mais alguns exercícios aí, não vamos entrar em detalhe, mas o foco é esse, sobrevivência em IMC. Aconteceu o que aconteceu com esse acidente. O Modesto falou da Vision 1000, que ele tinha um filme, eu achei que talvez fosse esse, né? Esse aqui foi um acidente que aconteceu no Alasca, que não está dando para ler também. O piloto estava numa atitude aí de 45 graus de rolamento e 25 graus de pitch-up. 10.600 horas, quase 10.700 horas de experiência.
reconhecido e respeitado justamente por essa experiência e habilidades. PLA. Nessa condição aqui, ele fez algo que o investigador não acreditaria se alguém dissesse, mas a Vigião 1000 estava lá e mostrou que ele fez. Como a gente viu no filme aqui que o piloto fez também, só que aquele piloto deu sorte e não terminou com um acidente. Ele foi lá e fez a ereção do horizonte artificial. Naquela hora ele sacramentou o acidente. A partir dali, eu estou dizendo isso, mas a gente viu no filme que o Modesto passou que o piloto fez isso também e conseguiu sair, né? Mas convenhamos que a dificuldade é muito maior. Essa é uma animação feita pelo NTSB com dado recuperado dessa Vigião 1000. The animation depicts the final 3 minutes of the 7-minute accident flight. The top of the screen shows Alaska daylight time, the altitude in feet above ground level, and the airspeed in knots. The left side of the animation shows a view from inside the cockpit, and the right side of the screen shows an external view of the helicopter. The animation does not depict the lighting or weather conditions at the time of the accident, which were night instrument meteorological conditions. In addition, the wooded terrain is not accurately depicted. At this time, the airspeed begins to decrease. The helicopter continues to slow until it almost stops. Weather data indicates that the helicopter likely encountered near zero visibility conditions due to snow showers. The helicopter begins a rapid vertical climb and left turn. The helicopter enters uncoordinated maneuvers, yawing left, rolling right, and pitching up. With the helicopter at high pitch and roll angles, the pilot caged the attitude indicator, resetting it to indicate a level flight attitude. The helicopter entered a series of erratic turns, climbs, and descents. The recorded images and data end shortly before ground impact. E esse foi o resultado, né? Então a gente vê que o piloto experiente, mais de 10 mil horas de voo, PLA, e fez algo que a gente não acredita que o cara fosse capaz de fazer. Entra numa situação tal que ele não acredita mais nos instrumentos da aeronave, ele acredita mais nos 20% que ele tem ali de orientação espacial, dos 10 do sistema proprioceptivo, os 10 do sistema vestibular, e passa a confiar mais nele do que no instrumento da aeronave, e o resultado a gente viu. Então essas 10 horas do IFR dentro do PC eu considero dessa maneira. É sobrevivência em ambiente IMC, nada mais que isso. Completamos aí então nosso roteiro, treinamento, até o IFR dentro do PC. E com isso eu acredito que a gente tenha atingido o objetivo e dá para a gente fazer essa correção aí também, né? Tirar o IMC e colocar um IMC aqui. Vimos as diferenças dos dois treinamentos, a necessidade de melhorar o treinamento para o IMC e também fazemos a correção aqui, né? Um IMC não planejado. E para fechar, pessoal, a gente costuma deixar, né, uma frase aí, e essa aí é bem conhecida de quem está na área de segurança de voo, né? Eu fiz o curso em 91 no CENIPA, já ouvi isso lá. Não há novos acidentes. O que há são novos pilotos cometendo os mesmos velhos erros. O detalhe dessa frase é só um, né? É como dizer, não, tem um degrau um pouquinho maior que a minha perna aqui, eu vou continuar andando e vou cair, mas não tem jeito, porque eu tenho que falar com o Graciotti, ele não vai ter jeito, eu vou ter que cair mesmo, né? É um determinismo que eu acho que a gente tem que sair dele. Dizer que não tem novos acidentes, mas tem novos pilotos cometendo os mesmos velhos erros, para mim é muito pouco, né? A gente está dizendo o que vai acontecer e não tem o que fazer. Então a proposta é mudar essa frase aí um pouquinho. Não há novos acidentes, mas há novos meios de evitar que novos pilotos cometam esses mesmos velhos erros. Eu acho que é nisso que a gente tem que trabalhar, é nisso que a gente tem que colocar o nosso foco. E quando a gente vê um evento como esse, proporcionado aí pela ABRAP, a gente vê que tem gente trabalhando nesse sentido. Pessoal, obrigado. Tá aí os contatos.